pessoal, nós somos Sayonara. Eu sou Luiz Alcides. Somos casados há 5 anos, cooperadores da Opus Dei e membros do Movimento Civil 15 de Março, um dos movimentos responsáveis por reunir milhões de pessoas nas 3 maiores manifestações de rua da história do nosso país. Estamos no CONACAT Sempre Família para falar de um assunto muito importante e por muitos considerado espinhoso: política. Porém, como disse São Thomas More, o homem não pode ser separado de Deus, nem a política da moral. Sendo assim, nós, católicos, devemos deixar essa impressão para trás agora mesmo, e para facilitar um pouco a vida de todo mundo, vamos apresentar aqui os 12 pontos que sua família deve seguir para influenciar positivamente na política. Em primeiro lugar, pensemos na questão do exemplo. Como diz a expressão, a palavra edifica e o exemplo arrasta, ser um bom exemplo para os seus filhos, quem já é pai e mãe, e para todos aqueles que convivem com você. Isso envolve todos os aspectos da sua vida. As tão faladas, nesse momento atual, pequenas corrupções que parecem atingir praticamente todos os brasileiros. Com nossas atitudes diárias, temos que ter o compromisso real de demonstrar que isso não é uma verdade incontestável. E a preocupação com esse ponto é fundamental para todo e qualquer católico que se preze. Conhecer a doutrina social da Igreja. Essa é a única forma realmente segura de ser coerente no voto e no seu posicionamento. Assim, não haverá lugar para achismos ou aquilo que determinado padre tenha dito. Você estará de fato embasado para defender nossos valores. O compêndio da doutrina social da Igreja está disponível para compra nas melhores livrarias e disponibilizado gratuitamente no site do Vaticano. A doutrina social da Igreja é baseada em documentos pontifícios promulgados desde 1846, incluindo a Rerum Novarum, que fala da situação dos trabalhadores e a manipulação socialista, a Divini Redemptoris, a Non Habem Bisogno e a Mit Prenender Sorge, que condenam o comunismo, o fascismo e o nazismo, respectivamente, até a Caritas in Veritate do amado Papa Emérito Bento XVI. Estudar sobre política. É preciso compreender que não se trata de gostar ou não de política. Se trata de uma questão de sobrevivência mesmo. Alienar-se ou simplesmente ignorar a forma como a política é feita no nosso país, além de não nos ajudar em nada, facilita a vida da galera desonesta que sequer encontra a resistência devida da população diante de seus atos ilícitos. O desenvolvimento do Brasil e o entendimento da situação atual depende inteiramente disso. Informar-se do que acontece na política em todas as esferas, municipal, estadual, nacional e até mesmo internacionalmente. Procure por mídias alternativas como podcasts, internet, rádio, livros, etc. Nossa mídia tradicional está fortemente contaminada com o pensamento esquerdista e turbinada com dinheiro governamental, que a torna tendenciosa, quase nada interpretativa e não tão raras vezes desonesta mesmo. Lembra daquela máxima de que política, religião e futebol não se discute? Então esqueça isso de vez. Como você deixará de discutir algo que interfere diretamente na sua vida e na vida de sua família? Vamos discutir sim, e muito. Conversem dentro de casa sobre o que é bom, belo e verdadeiro, sobre como deve ser o verdadeiro comportamento dos cidadãos de bem. Tentem construir com consenso sobre o que apoiar e em quem votar, para que assim o voto de um não anule o do outro. Mostrem como a política tem influenciado no mercado de trabalho, nos preços, no comportamento e na educação. E principalmente, verifiquem como a política está sendo tratada na escola dos seus filhos. Eles não podem ser vítimas de doutrinação política em sala de aula. Portanto, se eles contarem que algo assim está acontecendo, envolva-se imediatamente e não permita que professores, ideólogos, estraguem a boa educação que os seus filhos têm recebido em casa. Não encarar as coisas como perdidas, não desistir. Quanto mais estudamos e discutimos política, mais absurdos e manipulações percebemos à nossa volta. Às vezes, diante das canalices que assistimos e das mudanças drásticas na sociedade, nos sentimos desanimados e sem forças para lutar. Mas lembre-se que muito do que acontece hoje não é fruto dos novos tempos ou modernidade, mas sim parte de um plano orquestrado de engenharia social
e que pode sim ser revertido desde que não nos omitamos e façamos nossa parte como cidadãos e católicos. A família é a célula fundamental da resistência ante os ataques do demônio, incluindo o que ele faz na política. Uma das coisas a evitar são os excessivos respeitos humanos, principalmente com relação a temas polêmicos, como o homossexualismo, o divórcio, aborto, migração, entre outros. Claro que você deve ser prudente, mas não deixe de emitir a sua opinião, ainda que isso possa desagradar alguém. Afinal, como explica o filósofo Olavo de Carvalho, não precisamos que todos gostem de nós. Se as pessoas cháveis gostam de mim, e especialmente eu sei que agrado a Deus em última instância, isso deveria ser mais do que suficiente. Misturar religião com política, sim. Afinal de contas, os católicos fazem parte da sociedade e, considerando que a sociedade brasileira é composta por mais de 80% de cristãos, temos que mostrar a nossa voz que anda sufocada por uma minoria barulhenta. Não deixar de se posicionar, ainda que seu argumento pareça apenas religioso, mas estude quando perceber a dificuldade de defender assuntos mais delicados. Não se convença com um candidato que apareceu no grupo de oração ou te cumprimentou na festa da igreja, por exemplo. Pesquise sobre sua vida e sobre suas ideias. Isso é crucial. Se alguém o está apoiando, por que está recebendo algo em troca, mesmo que seja um equipamento de som novo para o grupo de oração, descarte de uma vez. Entenda quais são os seus valores e quais são as suas bandeiras. Cruze essas informações com aquilo que você estudou sobre a doutrina social da igreja e veja se é coerente um católico votar nesse candidato. Conheça o partido e entenda o que esta agremiação defende, e exija posições claras desse candidato em relação à liberdade religiosa, à interferência do Estado na educação dos filhos, aborto e outros assuntos que pessoas desonestas preferem não tomar posição clara. Por exemplo, não deixe a responsabilidade de ser caridoso apenas com o Estado. Até porque o que o Estado faz não é caridade, tem muito mais a ver com populismo, que no fundo prejudica mais do que ajuda o país. Atue dentro de suas possibilidades, dando as suas duas moedas para quem estiver precisando, doando um pouco do seu tempo para ações paroquiais que atendem pessoas necessitadas, ou ensinando jovens a ter uma profissão que lhes permita ser menos dependentes do governo e futuros agentes de transformação, como você está sendo agora. Reflita se pode existir um político na sua família. Se você acha que aqueles que estão lá não prestam, talvez esteja na hora de que gente que presta assume estes postos. É muito importante que católicos queiram participar da política, portanto siga os seguintes passos. Filie-se a um partido que tenha posições claramente cristãs, e se não houver um assim, procure aqueles que mais se encaixam com seus valores, e que não tenham nenhum ponto que vá contra a nossa fé. Candidate-se a cargos eletivos. Não tenha medo de apresentar aquilo que defende. Seja a diferença. Sempre há um caminho estreito e difícil ao lado de um largo e fácil. Escolha aquele que agrada a Deus e faça a sua parte. E por último, mas não menos importante, reze e muito pela política e pelos representantes políticos do nosso país. A política permeia e influencia a nossa vida. E, em especial, podemos sentir isso no presente momento. Por isso, é sim um tema que não pode ser esquecido no meio católico. Que Deus tenha compaixão de todos nós, que Nossa Senhora Aparecida seja a nossa referência e que São Tomás More e São João Paulo II intercedam por nós. Um forte abraço.